Programa Júnior Mosco Revela. Hoje nós estamos aqui com uma convidada administradora de empresas, mãe de 2 filhos e tutelas de 3 sobrinhos, especialistas em aprendizagem, mulher que faz, que luta e que tem um caminhar pelo serviço social e pela ajuda ao próximo muito grande. Estamos recebendo ela, que é candidata a deputada estadual, Alessandra Paes. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, obrigada a toda a equipe, né, todo o carinho que tiveram aí conosco para poder estar aqui nesse momento fazendo esse bate-papo. Boa apresentação, eu gostei da apresentação. Hoje, o que mais a gente percebe é as pessoas que têm um trabalho social, têm um trabalho, muitas vezes, já com uma comunidade que também precisam entrar na política para poder dar sustentabilidade para a continuidade, digamos, não é continuismo, né? Não. Continuidade desse trabalho. Como que você, Alessandra, vê isso e por que você acha que é necessário e principalmente o que a gente percebe, a presença feminina hoje está se tornando cada vez maior na questão da política. Essa questão fundamental da continuidade, né? Porque o que eu entendo? Eu hoje no âmbito que eu atuo, né? Não só na ONG onde eu trabalho com aprendiz, né? Com jovem aprendiz, mas também na ONG do fortalecimento do vínculo da criança, que é a Criança Feliz, na ONG RH, que é da empregabilidade, né? A ponte da empregabilidade, e do Fórum PET, que o que é? Erradicação contra o trabalho infantil. Então, quando você amplia isso no âmbito, né, do seu estado, lá na LESP, para você brigar por essa mulher, brigar pela empregabilidade do jovem, porque tem aí uma situação muito ruim em relação ao jovem, porque se não tiver a lei da aprendizagem, o jovem ele ainda é descartado no mercado de trabalho. E a capacitação, que é algo que a gente precisa olhar com carinho e olhar para as pessoas, né? Então, nesse âmbito, eu me vi, quando fizeram o convite para estar na política, eu não me enxergava de jeito nenhum. E quando começou a ter a conversa, ter o diálogo, mostrar que você pode ampliar aquilo que você já atua. Então, atuar nessa parte da vulnerabilidade social, eu não sou assistente social, sou administradora. Mas quando você está no meio e você consegue enxergar que você pode melhorar a vida das pessoas, principalmente vindo de um jovem, qual mãe que não quer ver o seu filho trabalhando, né? A mãe deseja que o filho vá seguir a vida dele e ela, como mulher, ela tem que incentivar, né? Temos muito a percorrer nesse caminho. Então, o ideal assim, de enxergar essa continuidade lá na política amplia muito mais essas condições. O que fazer e como poder fazer? Porque para a criança ainda tem um pouco de olhar, sim. Um pouco, não muito, mas tem, né? Para o jovem também um pouco, né? Para o adulto, como dá dividendos políticos, tem sempre um olhar interessante, sim, né? Sim. Mas para o idoso, principalmente depois que passou dos 60, que já também não precisa nem votar mais, né? Então, vamos deixar esquecido. Então, o poder público esquece, né? A família esquece. O que pensar, né? O que nós podemos pensar e o que podemos fazer por esses idosos? É uma condição que, se a gente poder olhar, né, para a questão das pessoas mais maduras, o mercado de trabalho ele está lá naquela pegada rápida, né? E eles têm sabedoria. Né? Você pode unir essa sabedoria, né, do que não deixar escondido, porque você sabe que no mercado de trabalho acima de 45 anos, por exemplo, se eu ficar desempregada hoje, eu não arrumo emprego CLT. E quanta sabedoria a gente tem para poder transmitir. E quando você traz essa experiência, né, do que você pode fazer no mercado de trabalho, porque, por exemplo, uma profissão aí que está esquecida, né, a ferramenteiro, por exemplo, né? Eles não tem, viu, o mercado, esses dias eu falei com um moço de 22 anos que ele é ferramenteiro. Aí eu falei para ele, olha que legal, você competindo com uma pessoa, né, com mais idade, né, e sendo que você recebeu toda essa informação que você tem de ferramentaria por conta dessa atuação, né? Então, assim, você vê o oposto, né? Uma pessoa que é jovem,
lidando com uma pessoa mais velha e aprendendo o ofício. Então, mas será que essa questão da não prática do ofício também não vem de algumas leis que tem que incentivar? Que a criança não pode trabalhar, que a criança não pode aprender? Lógico, nós não estamos falando de um aprendizado, de um trabalho forçado. Mas talvez o jovem aprendiz, você na sua infância foi guardinha-mirim. Eu fui guarda-mirim. Uhum. Isso será que contribui? A criança tem que estar na escola, mas a criança não está nem na escola, nem trabalhando, está na rua. A rede está entendendo que aquelas crianças que estão no semáforo lá no Campolim, está errado, está lá. Só que quando uma criança está passando fome dentro de casa e o pai e a mãe não estão trabalhando, aonde ela vai correr? Só que isso alimenta um ciclo. Sim. Né? Aquele ciclo de que eu deixo de estudar porque eu estou cansada, eu não vou para a escola. Eu abandono os estudos para poder ter dinheiro, para eu poder ajudar a sustentar na minha casa. A política pública ela tem que vir a favor dessa família, com a empregabilidade para poder estar ajudando. O jovem ele vai ter empregabilidade na lei do aprendiz de 14 a 24 anos. Tendo essa empregabilidade, antes disso, é dever da educação, cuidar desse jovem para ele estar, agora as aulas estão período integral, está migrando para isso, justamente para melhorar essa questão da educação e para termos melhores jovens profissionais no mercado de trabalho. A verdade é que com educação a gente quebra o ciclo da pobreza e a gente eleva as condições. O estado de São Paulo é o melhor estado em nível de profissões, né? Eleva, transforma, são profissões que vão deixar de existir, vão vir novas profissões, nós temos uma agilidade muito rápida nisso. E o jovem tem uma pegada muito rápida. Então quando você transforma isso para você fazer uma inclusão do vulnerável nesse mercado de trabalho, você consegue quebrar essa cadeia que se repete do ciclo, evitando aquelas crianças que estão no semáforo. Mas você acredita, por exemplo, hoje que a criança vai para a escola em tempo integral? Sim. Né? Você acredita que as escolas elas estão preparadas para ter criança no tempo integral? Porque veja bem, de nada adianta o serzinho ficar lá sem ter o que me dá a impressão às vezes lá tem o momento das aulas, né? E é claro, seria fantástico que depois no momento diferenciado ele tivesse Sim. natação, esporte, tivesse o ideal, né? aula de dança, de música, aula do que fosse, do que ele quisesse, né? Porque não adianta impor, não adianta querer que o aluno estude teatro se ele gosta de música, não adianta que ele estude música se ele gosta de desenhos manuais. E será que a escola está preparada? Porque assim, me dá a impressão que assim, fica uma coisa assim, tem que manter, e eu posso estar redondamente enganado, porque eu estou fora das escolas, sim. Mas eu escuto, né? O aluno ele vai estudar, e no período contrário, ele fica na mão, no contraturno ele fica na mão de estagiários, nada contra os estagiários, mas nós estamos falando de crianças que estão em formação, muitas vezes no período de maturação, e aí essas crianças ficam na mão de quem e fazendo o quê? Olha o que é legal eu tinha uma ideia contrária também da escola integral, né? A minha filha estuda no integral, meus sobrinhos estudam no integral. É público ou particular? Público. Então, o que eu comecei a perceber? Os professores, eles estão com projetos. E o que é legal saber, né? Quando eu vou na escola e procuro saber os projetos, as crianças estão engajadas, elas querem fazer o negócio acontecer, né? Na escola da minha filha fizeram horta, né? Precisa ver a alegria dela de falar da horta, que está vendo uma alface cresceu, que está vendo alguma coisa acontecer. E na contrapartida, a gente vê dos professores, né? Aquela questão que a gente não via muito tempo atrás, né? Aquela questão, lógico, é tudo questão de adaptação, nós vamos ter aí longos anos de adaptação, porque nós temos que quebrar também a nossa forma de pensar. Por exemplo, o jovem aprendiz é de 14 a 24 anos. Então, dos 14 aos 17, ele está numa escola período integral. Como que vai ser jovem aprendiz? Nós ficamos horrorizados, né? Eu falei assim, como assim não vai ter escola noturna, não sei o quê? E daí a gente foi dialogando com a diretoria de ensino, com a Secretaria da Educação, entendendo essa sistemática. Então, quando os alunos estão lá o dia inteiro, como assim, você comentou da aula de teatro, ou então, não vai ter natação, infelizmente, né? Mas uma aula de música,
né? Meu sobrinho vai ter aula de música. Então, é também um dever nosso entender o que a escola está passando. Eu vejo no projeto, tenho contato com vários professores que são do período integral e vejo o carinho deles, eles estão mais próximos dos alunos, eles entendem um pouquinho mais. Porque às vezes o aluno só vai ter a refeição ali da escola, porque na casa não vai ter. Mas durante a pandemia a gente via que tinha que aprender a lidar com a câmera, virar artista, porque está ali precisa, na frente, né? Precisa. Mas eu acredito que a escola pública, sim, é o grande celeiro de tudo, né? É onde vai fundamentar esse indivíduo. Mas eu não sei até que ponto está sendo olhado, está sendo pensado. Primeiramente no professor, né? Para dar ele a qualidade técnica que ele precisa para estar à frente desses alunos. Mas eu não coloco em dúvida que o aluno, se ele puder estar dentro de uma escola em tempo integral e com atividades, é maravilhoso. Ótimo. Não sei se é porque eu tenho contato com bastante professor que ama fazer o que faz, né, que eu vejo quando o aluno conclui. Eu tenho um sobrinho que ele entrou na escola com dificuldade de fala, com dificuldade de relacionamento, de socialização, e hoje esse menino conversa com todo mundo na escola. Ele faz joia, ele brinca, né? Ele não dançava na frente de ninguém, hoje ele pega, joga a mãozinha e dança. Então tudo isso é um trabalho feito com a escola, né? E tudo isso depende do profissional. O profissional ele tem que estar muito bem para aceitar esse desafio de estar com a criança. Então é um olhar que precisa ser dado. E eu quero entrar na questão de como você vê esse momento do Brasil, que está dividido. Muito dividido. E como é que nós vamos pensar no Brasil para 2023. Mas isso no segundo bloco, hoje recebendo aqui a Alessandra Paz, candidata a deputada estadual. Bom, bonito e barato. Móveis e artigos em MDF cru. Sabe aquela loja que você entra e não quer mais sair? É aqui na Bom, Bonito e Barato, aonde você vai se deliciar com muitas novidades. Aqui tem de tudo para você se deliciar. Rua Paula Ney, 1060, cidade de Votorantim. Telefone 988052206, 98807-5371. Vem pra Bom, Bonito e Barato. Tá esperando o quê? O ontem já foi. O futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco. Venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade. Vem junto com a gente. Vem fazer teatro. Você aí, vai ficar sem fazer arte? Venha correndo fazer arte com o Júnior Mosco. As vagas do Faça Arte já estão acabando, mas corra que ainda dá tempo. Faça como eu, venha fazer a sua. Venha fazer arte com o Júnior Mosco. Venha que faça arte. Vem que faça arte. Miau Companhia Veterinária. Tudo do bom e do melhor para o seu pet. Internação e exames laboratoriais 24 horas no local. Traga já o seu bichinho. Rua Antônio Walter 63, Centro, na Rua do PA, Votorantim. Telefone 15 996 47 97 40, 15 30 19 13 33. De volta ao segundo bloco, hoje recebendo a Alessandra Paz, candidata a deputada estadual, mulher, mãe, solo, como diz. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior, como você espera e vê
2023, um momento que tá essa polarização da política e que está muito dividido. Extremamente dividido, né? Essa polarização, né? Entre o A, entre o B, e nós sabemos o quanto que isso interfere no nosso dia a dia. Hoje, a política está sendo decidida, né, nas eleições, não só nessa esfera, a gente tem que pensar nas outras camadas também. Nós temos governador, nós temos o senador, nós temos deputado federal, deputado estadual. É esse conjunto. Não é uma política única, não, né? E as pessoas polarizam, né? Porque entre o A e o B, né? Como que a gente vai ficar? Então você vai para a rua para perguntar... Tem o C também. Tem o C. Tem a terceira via, mas esperamos uma terceira via mais representativa, né? Mas, enfim, temos, né? E nós acreditamos nisso. Então, quando você está falando de política, você vai conversar com qualquer pessoa. Ou ela é do A ou ela é do B, né? Só que a gente esquece que a gestão pública, ela é o dinheiro meu, teu e de todo mundo. Como que você administra a tua casa? Como que é teu salário dentro da casa? Né? A gente não tem que pensar só lá em cima, são outras pessoas que tomam decisões além do presidente do Brasil. Então, 2023, a gente tem que ter ciência do meu voto, se ele vai fazer essa diferença. Porque 2023 ele vai ter que cumprir tudo o que ele deixou lá planejado em 2022. Porque tem muita coisa determinada por lei. Uma gestão pública não se faz a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Tem todo um histórico lá atrás. As pessoas não têm informações de portal da transparência, de quanto que gasta nisso, quanto que gasta naquilo. Nós sabemos de verbas que tem que transitar. Quem que define isso? É só o presidente? O que Sorocaba tem a ver com o presidente? Tem que ter esses patamares que a gente tem que estar desenvolvendo. A região metropolitana de Sorocaba é muito grande, né? O que nós temos de representatividade na Alesp, né? O que nós temos de representatividade lá na Câmara de Deputados? De Senado, não tem senador aqui, que eu não vi senador candidato de Sorocaba, mas, por exemplo, né? Então, quando você analisa esse cenário, falando dessa polarização, a gente não pode esquecer dessas outras camadas, porque são fatores fundamentais. Muitas pessoas falam assim para mim, você entrou na política, não sei o quê. Eu falei assim, eu sempre brinco, sempre dei aula para os aprendizes, falando, quem que você votou na eleição passada? E eu lembro que em 2018, quando teve Bolsonaro e Lula, nós fizemos um debate na sala de aula, falando sobre isso. Aí eu entreguei para eles um monte de informação. Falei assim, aqui está o plano de governo de fulano, beltrano, ciclano, não sei o quê. Aí eu falei assim, agora vocês vão estudar isso e a gente vai debater. Não é só na polarização que a gente tem que ficar, porque aquele ano foi emblemático também, né? Nós tivemos a facada do Bolsonaro, que não teve debate, aí nós tivemos a prisão, nós tivemos um monte de coisa. Então, você tem que levar essa crítica, né? Você hoje votou em 2018 para aqueles que te representaram de fato lá. Eles foram transparentes com aquilo, né? Porque tem um portal do voto lá onde você faz o acompanhamento de quem você votou, né? Então, realmente foi feito isso? Então, quando você vem com esse diálogo, né, do A ou do B, né, a gente tem que olhar para isso e falar assim, mas não é só eles que definem o nosso dinheiro, né? Não é eles que vão definir o que eu vou gastar, o que eu não vou gastar. Porque tem que ter todo esse conjunto trabalhando. E as pessoas não são educadas politicamente, né? Fazer politicagem é uma coisa, fazer gestão pública, política de verdade é outra, né? Você aqui, né? Você está disposto a fazer entrevista, está vindo muita gente para estar te falando, e você cada vez mais, você está aprendendo um pouquinho mais da política, né? E assim tem que ser, né? Só que isso deveria de ser a nossa base. Sim. Né? Eu sou da época lá da escola que tinha o SPB, olha só que chique. E é engraçado quando você fala do SPB, que assim, foi quase que uma fala de quase todos os candidatos falando do SPB, de educação moral em si. Exato. Para que as pessoas entendessem o que estão fazendo. Me parece que hoje também, não sei se é eu que tive sorte de ter pessoas aqui
interessados numa política Sim. mais clara, mas parece que existe uma preocupação de que a informação chegue. Né, nas pessoas, para que elas saibam o que vai acontecer. Porque nós somos brasileiros, nós moramos aqui, vivemos aqui. Né? Não adianta falar assim, se tudo der errado, eu me mudo para Montevidéu. Tá, mas você quer viver em mas Montevidéu? daí, né? É Né? aqui que você tem que fazer produzir, aqui, né? é aqui que tem que fazer gerar o dinheiro, é aqui que tem que sair o ganha-pão de todos a tua família, sair desse ciclo vicioso que a gente tem, de abandonar estudo para poder trabalhar. A gente precisa se capacitar para poder melhorar, porque cada ano de estudo, né, eu vou melhorando o percentual da minha renda, da minha família, vou dando um pouco mais de conforto, né, e vou crescendo, vou desenvolvendo, né, quando você sai, eu fui a primeira da minha família a ter faculdade, né, eu puxei a turma, né, eu falei assim, ó, tem que fazer. Se você tem que pagar, vai ter dificuldade? Sim, mas eduque. E eu tive gestores, né, quando eu era guardinha mirim, que ele falava assim, você está muito cansada, não sei o quê. Eu falei assim, viu, mas não desista de estudar. Estude, vai te levar num outro patamar. Aí eu falei assim, como assim outro patamar? Não estou aguentando mais trabalhar. Porque eu andava na rua, era office boy, carregava dinheiro, pegava caminhos longos para fazer a pé. E eles vinham, eles incentivavam. É nesse sentido que a gente precisa ter esse olhar. E quando você fala do jovem aprendiz, né, hoje uma empresa, aproveitando que a gente está falando, uma empresa que ela quer contratar um jovem aprendiz, como que é essa contratação? Ela precisa ver, é uma lei, né, tem que cumprir com uma cota de 5% a 15%, ver qual perfil, né, aonde que esse aprendiz pode ser. Por exemplo, auxiliar administrativo, ele pode trabalhar no setor de compras, no setor financeiro, RH, logística, então ele definiu isso. Você vai contratar esse jovem, ele vai receber um salário, ele é remunerado por isso, tem direito a 13º, férias, fundo de garantia de 2%, e a empresa tem esse incentivo, né? Ele não vai receber aviso prévio e nem multa. Por quê? É um rito especial dentro da CLT. Ele vai ficar contratado lá por um período, né? Vamos supor, 6 horas por dia, 4 dias da semana na empresa, um dia fazendo capacitação. E isso é uma engrenagem. Isso daqui casa, né? Por quê? Quanto mais ele recebe de informação, mais ele aplica. E a empresa sai ganhando, porque ele vai seguir a cultura da empresa, ele vai estar decidindo o futuro dele. Eu vou fazer administração, ou eu vou fazer contabilidade, ou eu vou fazer marketing, mas eu vou estar atuando na onde foi a minha primeira porta de entrada no mercado de trabalho, meu primeiro emprego, é através da aprendizagem. Então isso a gente procura estar ensinando para o jovem, ser desinibido, ser uma pessoa que é mais próxima da sua realidade, né? E isso acontece através da lei da aprendizagem. Então eu tenho um índice muito positivo de jovens que são efetivados dentro da empresa, e hoje eu fiz entrevista há uns 2 meses atrás, uma reunião virtual com um jovem que foi aprendiz e hoje ele é diretor da empresa. Então não existe alegria maior você saber que você foi parte daquele processo. E Alessandra, você como deputada estadual, quais são os programas que você, além de tudo que você já falou, você pretende emplacar? O meu foco, especificamente, vai ser a empregabilidade do jovem, porque aqui no estado de São Paulo a gente pode fazer muito pelo jovem. Existe uma abertura muito grande nesse sentido, que é através de incentivar as empresas a cumprir com a lei de cotas. Tudo bem que a gente vai ter que fazer adaptações em relação a esse momento. Atuando no jovem, a representatividade da mulher, porque eu, como eu tomei coragem de estar aqui hoje representando, né, a mulher na política, trazer mais mulheres, porque tem muita mulher que tem a capacidade de estar no meio político. Nós sabemos que é extremamente machista, mas nós sabemos que pode sim ser revertido. Nós somos 53%, então isso... Tem mais mulher do que homem. Mais mulher do que homem, por que a gente não está na política? E também na capacitação. Porque a capacitação, hoje eu faço um trabalho, né, de ir no Parque Tecnológico, participar do mutirão de empregabilidade, e as pessoas não se capacitam. Por quê? Por quê? Porque aí que está a resposta. Nós precisamos mostrar para elas que você precisa melhorar teu currículo, você precisa melhorar sua postura, você precisa se capacitar, aprender, estar disposto a aprender. Porque nessa 8ª edição, o que a gente viu?
que as pessoas entregam o mesmo currículo que entregava na primeira. E por que não arruma emprego? A sua postura. Por que você não olha teu currículo e fala assim, realmente está certo o meu currículo? Esse olhar, isso daí tem que ser dado, tem que ser falado, isso daí tem que ser discutido. Porque vaga nós temos, nós não temos é o profissional. Isso é muito triste. Saber que tem 3.000 vagas que é anunciada lá, e, na verdade, as pessoas capacitadas são pouquíssimas, e sendo que tem mercado. O que a gente precisa é educar esse povo para poder chegar até essa vaga, através de postura, através de formas que você vai responder, né? Aonde eu estou errando, né? Qual que é o meu ponto forte, qual que é o meu ponto fraco? Aí eu estou entrando em recrutamento e seleção, mas é só para vocês terem uma ideia porque que é importante a capacitação. Não sei se isso por conta da pandemia, que ficaram Sim, ficou retraído. Casa, e aí achou bom ficar dentro da casa, né? Comendo, bebendo, porque o pai e a mãe tá pagando. O pai e a mãe tá assistindo filme, sim. Né? Pode ser também, né? Nós temos que entender que a gente ainda vai passar um tempo, acredito que para poder caminhar. Para poder caminhar por conta dessa pandemia, mas os jovens parece que perderam um pouco o interesse da luta. E aí que está o X da questão, porque quando eu estou fazendo a seleção, por exemplo, uma vaga, para eu chegar no candidato ideal daquela vaga, eu passei por mais de 100 jovens. De 100 jovens, você filtra 50 que está dentro daquilo que você... Aí você começa a fazer as ligações. Mudou o celular, não mudou na onde estava no currículo. Você liga, pensa que a spam não atende. Quando te atende, até xinga você, né? Né? Não tem postura para atender. O selecionador vai continuar com essa pessoa no processo? Não, é eliminado. Aí depois tem a entrevista em si. Quando você fala que vai fazer entrevista virtual, a metade não aparece. Aí dessa metade que for para a entrevista virtual, aí eles falam, a próxima é presencial. Vai chegar 4. De 100 vai chegar 4. 2 chegam atrasados na entrevista presencial. 2 é mais um meninho para a vaga. Olha a situação que nós chegamos como índice, como referência de vagas no mercado de trabalho. Para você chegar naquele jovem interessado, você tem que fazer uma peneira grande. Aí você fala assim, nossa, mas as pessoas têm que ficar fazendo essa busca de perfil e tudo mais. Tem que ficar, porque nós somos responsáveis para poder contratar essa pessoa na empresa. Se essa pessoa não vai bem, quem que não vai bem? É a instituição que não contratou. E essa peneira que eu acho que chegou a hora do brasileiro fazer na política. E né? Precisa, essa mesma metáfora, né, que a gente fala, a gente tem que trazer para a política. E o momento do voto é o momento de você definir. Então, essa questão, quando a gente fala de polarização, enxerguem dessa fala, né, da metáfora aí, dessa triagem, na verdade, faça isso também. E lembrar que a eleição não é só de presidente, não. Deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e deputados estaduais. E presidente. Né? É um conjunto. São 6 votos super responsáveis que você tem que ter. E que vai decidir o futuro do nosso país. Para daí sim falar em 2023, puxa, vai valer a pena esse novo governo. Estivemos aqui com a Alessandra Paz, candidata a deputada estadual, mulher, guerreira, mãe de 5 filhos, é isso? É praticamente 5. Lutando para defender principalmente o jovem aprendiz, e quando a gente fala jovem aprendiz, é para defender o jovem. Né? Defender o ser humano. Mas também não fica não menos atenta ao idoso, aos adolescentes, aos outros. Enfim, é isso. Agradeço a sua presença. E eu super agradeço aqui desse momento de estar fazendo esse bate-papo, essa troca, né? Porque eu acho que é extremamente válido ter essa troca. E agradecer a toda a equipe, a minha equipe também, de ter dado o apoio para estar aqui com vocês. E quem sabe no próximo a gente está falando de verdade, né? Está falando como deputada estadual, aí nós vamos cobrar também. Aí sim, pode cobrar, porque é bem transparente que tem que ser. É isso, minha querida, muito obrigada por sua presença. Obrigada. Realização: Associação Fazendo Arte.